Sereto News chegando para falar do Corinthians que corre sério risco de rebaixamento e só não enxerga quem não quer enxergar, né, Vanderlei Luxemburgo? Só não enxerga quem não quer enxergar, que o Corinthians corre sério risco de rebaixamento. Já tem que prestar atenção, mas muita atenção. Tem que acender a luz amarela. Luz amarela no Corinthians, porque o Corinthians está correndo sério risco de rebaixamento. E eu conto também, além disso, para você, eu conto os detalhes do negócio do Murilo com o futebol da Inglaterra. O negócio está praticamente sacramentado. E para onde vai o dinheiro, hein? Para onde vai esse dinheiro de mais de 80 milhões ou quase 80 milhões de reais, ou mais de 80 milhões de reais? Para onde vai esse dinheiro? Eu conto tudo para você agora, Sereto News, depois da vinheta. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição e você vai falar sobre esta fase péssima que está o Corinthians, sobre esse momento péssimo que está o Corinthians, sobre o risco sério, o risco de rebaixamento. É sério o risco de rebaixamento. Temos que falar o português claro, para ver se o Vanderlei Luxemburgo entende essa situação e não fica aí fazendo continha de que, porque se ganhar esse jogo aqui, se ganhar esse jogo lá, não, é sério o risco de rebaixamento, tem que prestar atenção. Daqui a pouco eu vou mostrar a sequência de jogos do campeonato para você ver que a situação é muito complicada. Eu falo em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Então antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Em menos de 24 horas você tem o teu problema resolvido. É só falar com o pessoal da Mais Ágil através do meu link que está no comentário fixado do canal ou através do QR Code, tá bom? No comentário fixado deste vídeo. E também a Aposta Ganha. O Campeonato Brasileiro cheio de jogos, rodada cheia de jogos para você apostar. A Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Aposte com o meu link, que também está no comentário fixado do canal, e você ganha R$5 na primeira aposta. Aposta Ganha, jogue o mesmo e ganhe mais. A Ultra Odd do mercado. Aposta Ganha, a maior odd do mercado. Confira. É isso aí, rapaziada. Aposte você também. E aposte e ganhe, o que é mais importante. Agora, tem que prestar atenção, ô Vanderlei Luxemburgo. Tem que prestar muita atenção na questão da zona do rebaixamento. O Corinthians empatou de novo com o time que está na fase da parte de baixo da tabela de classificação. Resultado péssimo. Péssimo dos péssimos. Tudo porque botou na cabeça que tem que priorizar a Sul-Americana. E a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América. Não tem que priorizar a Sul-Americana. Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians estacionou na 13ª posição. Está numa posição muito complicada. Se o Corinthians, se o Santos ganhar hoje da equipe do Atlético Mineiro, o Corinthians fica só a 1 ponto da zona de rebaixamento. A 1 ponto da zona de rebaixamento. E o Luxemburgo fica fazendo continha, dizendo que não, se ganhar o jogo que tem a menos, porque o Corinthians tem um jogo a menos do que as outras equipes na tabela de classificação. Mas se o Corinthians ganhar o jogo que tem a menos, o Corinthians já vai para a parte de cima da tabela. Para de conversa, para de conversinha. Assume de uma vez por todas que o Corinthians corre um sério risco de rebaixamento. E tem que acordar urgentemente. Tem que acordar para ontem. Tem que acender a luz amarela, porque está quase acendendo a luz vermelha. E o trabalho do Vanderlei Luxemburgo até agora é péssimo. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Porque ele tem 32 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Ele tem um aproveitamento de 50% dos pontos disputados. Mas esse aproveitamento não é suficiente, não foi suficiente até agora para livrar o time dos riscos de rebaixamento. O Luxemburgo se apega a outros números. Ele fala que nos últimos 15 jogos, apenas uma derrota para o São Paulo. Mas os números você enxerga do jeito que você quer enxergar.
né? Os números você enxerga exatamente do jeito que você quer enxergar. O Luxemburgo tem mais de 30 jogos no comando do Corinthians, 32 jogos no comando do Corinthians. O time não tem padrão de jogo. O time não demonstra padrão de jogo. O time não se defende bem. O time não ataca bem. Ah, mas o Yuri Alberto não faz gol. A culpa não é do Vanderlei Luxemburgo. É claro que a culpa é do Vanderlei Luxemburgo. A culpa é do Vanderlei Luxemburgo que escala o Yuri Alberto. Então não pode escalar o Yuri Alberto. Tá certo? Então, o Corinthians não pode ser rebaixado. O Corinthians não pode ser rebaixado de novo. E o Corinthians está correndo um sério risco de rebaixamento. Graças ao Vanderlei Luxemburgo e à diretoria do Corinthians que botaram na cabeça que tem que priorizar a Sul-Americana. Ontem era jogo para jogar os titulares do Corinthians contra o Goiás. Os titulares tinham que jogar para ganhar o jogo do Goiás. Para livrar isso de uma vez. Para livrar essa zona de rebaixamento de uma vez. Mas não, botaram os reservas para jogar. E deu no que deu. Empate dentro de casa. E o empate ficou pouco. O empate foi barato. Porque o Goiás jogou mais do que a equipe do Corinthians. Né? O empate ficou barato. E aí, se você pegar... E outra coisa, dos últimos 15 jogos, apenas uma derrota. Mas foi a derrota para o São Paulo. Foi a derrota que eliminou o time da Copa do Brasil. Qual é a vantagem até agora? O Corinthians na 13ª colocação com 25 pontos. 2 jogos no segundo turno, 2 pontos apenas. 25 pontos, 4 a mais do que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. E o Santos ainda joga nesta rodada. Enquanto eu estou gravando o vídeo, o Santos não jogou nesta rodada. Pode jogar e pode ganhar do Atlético Mineiro. E aí o Corinthians pode ficar a 1 ponto só da zona de rebaixamento. E sabe qual é a sequência do Corinthians? Qual é a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Olha só a sequência. Primeiro pega o Estudiantes de La Plata na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Domingo que vem pega o Palmeiras. Pega só o Palmeiras. Perdeu do Palmeiras no primeiro turno. Perdeu do Palmeiras no primeiro turno. E se continuar jogando a bolinha que está jogando, vai perder de novo para o Palmeiras no segundo turno. Depois pega o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza fora de casa. Jogo dificílimo. Depois pega o Botafogo em casa. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro disparado, já é praticamente o campeão brasileiro. Depois recebe o Grêmio em casa, que é o jogo que o Corinthians não fez no primeiro turno. Depois joga contra o São Paulo fora de casa e pega o Flamengo em casa. Olha só o tamanho da bucha. A sequência de jogos que tem o Corinthians. Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, Grêmio, São Paulo e Flamengo. E depois não vem dizer que corre sério risco de rebaixamento? Quando perguntado, fala apenas que, não, se ganhar o próximo jogo, ganhar esse jogo contra o Grêmio aí, o jogo que falta ainda para terminar a tabela de classificação, o Corinthians está livre? Vai brigar pela Libertadores? Esquece essa história de que o Corinthians vai brigar pela Libertadores. Esquece isso. Isso é mentira do Vanderlei Luxemburgo. Ele quer enganar quem? Quer enganar trouxa. Quando ele fala que o Corinthians ainda vai brigar na parte de cima, pode me cobrar que o Corinthians ainda vai brigar na parte de cima da tabela. Não vai brigar na parte de cima da tabela. Também é enganar trouxa, dizendo que o Corinthians vai ganhar a Sul-Americana. Não vai ganhar a Sul-Americana. O Corinthians vai disputar para não ser rebaixado esse ano. E é isso. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo é um trabalho péssimo até agora. E eu conto para vocês também detalhes da negociação do Murilo com o Nottingham Forest. O Alessandro ontem confirmou que o Corinthians recebeu uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra, mas que ainda não aceitou a proposta. Fez uma contraproposta
Tá dando risada do que, o Luxemburgo? Cadê o Alessandro? O Luxemburgo tá dando risada do quê? Ah, só faltava essa agora. Tá dando risada do que eu disse? O Alessandro fez o Corinthians fez uma contraproposta para o Nottingham na Inglaterra na negociação envolvendo o Murilo, né? E aí, os valores não estão sendo divulgados, mas são aqueles valores que eu já falei aqui. São 13 milhões de euros. Aliás, o primeiro que falou desses valores foi o Jorge Nicola, né? 13 milhões de euros, mais 3 milhões de euros de bonificação. Esses são os valores. Faltam apenas poucos detalhes. O Corinthians briga também para ter um percentual do jogador na negociação. O Murilo vai ser do Nottingham Forest. Ontem ele ficou no banco de reservas. Provavelmente ele não vai jogar na terça-feira contra o Estudiantes de La Plata. E aí provavelmente ele vai ficar de fora. E aí, se não jogar, deve jogar o Lucas Veríssimo ou o Caetano, né? Se não jogar o Murilo. E então essa negociação toda envolvendo vai ficar com quase 13 milhões de euros, mais 3 milhões de bônus, mais de 80 milhões de reais, ou quase 80 milhões de reais. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos. E aí, para onde vai o dinheiro? Segundo o Alessandro, o dinheiro vai para pagar dívidas. Ele disse o seguinte, ó, não fazemos venda para comprar jogador. Não foi isso que correu. Vendemos atletas e compramos algum? Nenhuma. Nenhuma venda tem o recebimento à vista da totalidade, ou seja, o Corinthians não vai receber à vista. Estamos vendendo atletas para o clube receber no ano que vem. Estamos procurando trazer o menor prejuízo técnico. Não vai ser vendendo apenas atletas que vamos nos resolver financeiramente, mas temos uma vida financeira muito ruim. Não vai ser nessa gestão, nem na próxima, que íamos conseguir pagar. É diminuir custos e captar recursos para pagar tudo que o clube deve. As contas são muitas. Não podemos enganar o nosso torcedor. Não podemos ter 300 atletas e continuar vendendo. Pelo menos o Alessandro ele foi sincero, né? Ele foi sincero com o torcedor, ele foi verdadeiro, como poucas vezes foi com o torcedor do Corinthians. Porque para onde vai o dinheiro? O dinheiro vai para pagar as contas. O Corinthians vive uma situação financeira muito complicada. E não adianta o torcedor corintiano achar que vai repor os jogadores que foram vendidos, porque não vai repor. Vendeu o Roger Guedes, não veio ninguém. Né? Vendeu o Adson, não veio ninguém. Até agora só veio o Matias Rojas. Então não adianta o torcedor corintiano achar que vai conseguir contratar jogadores com esse dinheiro que o Corinthians vai fazer. Não, esse dinheiro vai para pagar conta. Vai para pagar conta. Infelizmente, por causa das péssimas administrações que o Corinthians teve até agora. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Quero saber o que você acha sobre essa questão do rebaixamento, essa questão também do Murilo. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Deixe o seu comentário. Por exemplo, o Bruno, Carille foi o segundo melhor técnico depois do Tite. Não consigo entender como a diretoria não faz as pazes com o Carille e traz o cara de novo. Ele saberia ajustar essa defesa. O Carille pode ser defensivo, mas foi assim que o time ganhava os seus jogos e chegava às finais e ganhava os clássicos. Beleza, Bruno? Próximo comentário do Joel Oliveira. Todos os técnicos brasileiros deveriam aprender com o Abel Ferreira, que ataca em casa e fora de casa. Sou corintiano e tenho a humildade de entender isso. Próximo comentário. Por que iremos cair? Um time precisa de um bom planejamento, boa gestão, um time com boas reposições, um técnico que ouse, que entenda e acompanhe as mudanças do futebol. Não tenho nenhuma das alternativas. Não temos nenhuma das alternativas. Simples assim. O Luxemburgo não valoriza quem joga melhor, a Sônia Russo. Ele tem os preferidos dele, os mantém em jogos mesmo fazendo atrapalhado em campo. As substituições ele só faz depois que a vaca foi pro brejo. E mesmo assim tira os que se aproveitam e os pés de rato, peixinhos deles continuam dando chutes para cima e sem rumo.
O Yuri Alberto tropeçando na bola. O Biro fazendo falta e correndo feito cabrito louco. E olha que o Biro nem jogou ontem, hein? Bom dia, Sereto. Não assisti o jogo, mas vi a sua live agora cedo. Infelizmente, eu já esperava por isso. E que nos preparemos para terça para mais uma vergonha. O Márcio Toledo. Flávio Souza. Sereto, o Corinthians não consegue trazer nenhum jogador do Fortaleza, da LDU, de lugar nenhum. Diretoria nefasta e preguiçosa. É só vexame. E dispensa logo esse Juliano, pô. O torcedor tá bravo com o Corinthians e bravo com razão. Presta atenção no rebaixamento, gente. O Corinthians não pode ser rebaixado de novo.